Os aminoácidos proteicos são os aminoácidos da série os aminoácidos têm quiralidade, excetuando a glicina, todos eles são quirais. Então, carbono quiral. Tem grupamentos diferentes nas ligações. No carbono alfa. Excetuando a glicina. A glicina, o grupo R, também é um hidrogênio. Você tem hidrogênio e hidrogênio. A glicina, o R também é um hidrogênio. O resto, não. E aí, segundo a configuração em torno do carbono quiral alfa, do carbono alfa, nós temos duas séries, L e R, LD. Qual é a série usada para síntese proteica? A L, somente a L. E se eu perguntar por que vocês vão dizer? Porque Deus quis. Porque Deus quis. Por que a série é? Porque Deus quis. Não sabemos. A célula tinha que escolher uma. L ou D. Escolheu a L. Escolheu a L. Provavelmente L deve ser um pouco mais estável. Ou é um pouco mais abundante. Uma primeira começou a fazer L. E aí foi na sequência. Vamos na L. Eles são classificados, do ponto de vista nutricional, em dois tipos. Essenciais e não essenciais. Essenciais em relação a quê? Vamos lá, calma lá. Essenciais são aqueles o quê? Essenciais são aqueles que o corpo não produz o quê? A cadeia carbônica, né? Não produz. Então, eles são essenciais na dieta. Isso quer dizer essencial. Essencial que esteja na dieta. Ou seja, a sua fonte proteica sempre deve ter estes aqui. Por que não o outro? Porque os outros, a partir do grupo amino, do excesso deste, o corpo forma os outros. Bem, segunda coisa, os aminoácidos são armazenados no corpo? Não há reserva de aminoácidos. Por quê? Qual é a maior parte? Os aminoácidos são usados majoritariamente para quê? Para formar proteína. E proteína só é sintetizada se houver o quê? Expressão gênica. Tá? Então, se você comer proteína, se entupir de aminoácidos, se você não tiver estímulo de síntese proteica, o corpo vai destruir todos esses aminoácidos. Ou seja, todo excedente de aminoácidos que você ingere diariamente, ele é destruído. Ele é convertido em quê? Energia, reserva energética, em glicose ou lipídio. Então, do ponto de vista estrutural, eles são polares, carregados, polares carregados, polares neutros e apolares, sendo que os apolares também podem ser os aromáticos. Se você quer saber se um é essencial ou não, você pode fazer assim. Será que ele é essencial? Será que ele não é essencial? Você olha para a estrutura dele. Se a estrutura dele for complicada, essencial. Nós não formamos nenhum aminoácido complicado. Nós não formamos nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Tá? Vamos lá. Qual é a relação de triptofano com leucina, valina e isoleucina? Isso cai na prova. Isso é questão de prova. Certo como o ar respira. Como?
Parede? Não é parede, é a barreira. O que tem? Está associado, correto. E triptofano é precursor de quem? Precursor da serotonina. Serotonina causa fadiga central. E os BCAAs, que é leucina, isoleucina e valina, são usados como fonte de energia pelo tecido muscular e pelo cérebro. E eles competem com o mesmo transportador. Então, quando há uma maior concentração dos ramificados relativa a triptofano, você diminui a concentração de triptofano dentro do cérebro, retardando a fadiga central. Só por cima? Não tem como repetir por cima. Se você, então, se eles competem com o mesmo transportador, valina, leucina e isoleucina, que são os BCAAs, são os ramificados, competem com triptofano, o mesmo transportador, acontece então que se a concentração desses estiver alta, eles inibem a entrada de triptofano. Inibindo a entrada de triptofano, a concentração de serotonina diminui, logo adia a fadiga central. Então essa é a lógica de você ingerir BCAAs no seu pré-treino. Por outro lado, se você quer dormir bem, ter bons sonhos e fazer com que você cresça muscularmente, induzindo a formação de hormônio de crescimento, você vai de noite e come grão de bico. Por que você vai comer grão de bico? Porque grão de bico é rico em triptofano. O triptofano vai, então, elevar, vai entrar dentro do cérebro, vai formar serotonina, você vai dormir e vai ganhar massa muscular. Se banana tem, eu não sei. Eu sei grão de bico. Então já falamos. Fontes de aminoácidos. Quando falamos de fontes de aminoácidos, quais são as coisas que temos que levar em consideração, então? Quando vamos ter fonte proteica. Teor de proteína no alimento. Primeira coisa. Quanto tem de proteína naquele alimento? E não vos sejam enganados pela internet, né? Pelos fake news aí. Principalmente quando se compara músculo com vegetais. A comparação é desonesta. Tá? Se você for comparar teor proteico de um vegetal que eles botam lá, espinafre, 40%, lembre que é massa seca de espinafre. Seca, ou seja, pegou o espinafre, botou dentro da estufa, secou, depois foi lá e mediu o teor de proteína dele. Então, a carne seca tem quase 90% de teor proteico. Então, teor, primeiro. Segundo, valor biológico dessa proteína. Terceiro, digestibilidade. Repare que eles só aumentam a quantidade de alimento que você tem que ingerir. Teor é sempre menor que 1. Se você precisa de 100 gramas de alimento, você precisa de 56 gramas de proteína completa. Qual o alimento que vai te dar 56 gramas? Aí você olha lá um alimento proteico. Aí você tem que olhar o teor. Se você precisa de 56 gramas, e se o teor é de 50%, então você não vai comer 56 gramas do alimento. Você vai comer uma vez e meia a mais. Aí você vai olhar o valor biológico. O valor biológico é 70. Então você tem que comer 1,3 vezes mais. Você já aumentou de novo. 1,5 vezes 1,3. Aí a digestibilidade é 80%. Então
Então você vai ter que comer 1,2 vezes mais. 1,2 vezes 1,3 vezes 1,5. Tá certo? E aí, então, são esses fatores que você tem que levar em conta. Digestibilidade, de trás para frente agora. Digestibilidade, valor biológico, teor proteico no alimento. E aí, né? Vamos em questão. Isso tudo para quê? Para nós chegarmos a o balanço de nitrogênio. Aí, toda vez que eu falo assim, eu dou um problema para vocês, aí eu pergunto, o balanço de nitrogênio é positivo, negativo ou neutro? Aí a pessoa fala assim, o balanço de nitrogênio é a quantidade de nitrogênio ingerida menos aquela excretada. Eu não perguntei isso. Eu nunca pergunto o que é balanço de nitrogênio. Eu pergunto, o balanço é positivo? É negativo? E por quê? Né? Então, positivo. Positivo é quando há síntese proteica. Nitrogênio está vindo de onde? Qual é o alimento que contém nitrogênio? Aminoácidos. E a função primária dos aminoácidos é síntese proteica. Então, óbvio, balanço de nitrogênio positivo é porque você tem um saldo líquido de síntese proteica. Lembre que todos os dias você está degradando proteínas, você tem uma taxa de degradação todos os dias. Ó, esse celular aí, hein? Então, positiva. Para ter síntese proteica, você tem que ter, primeira coisa, indução da síntese proteica. Então, você tem que fazer alguma coisa para induzir. Atividade física, hormônio, um estágio de crescimento, são os hormônios que fazem ter. E aí? Não adianta nada ter estímulo se eu não tiver os aminoácidos em quantidade e qualidade correta. Então, eu tenho que ter estímulo, ingestão de síntese proteica, estímulo da síntese proteica, ingestão de proteínas de alto valor biológico, cuja fonte proteica tenha alta digestibilidade. Uma questão aqui, por exemplo, a pessoa tem que ingerir atleta de 2 kg por quilo, algo diariamente. Se ela ingerisse em uma refeição só, para que o liquidificador, a quantidade de proteína que ela precisasse, seria uma ingestão pouco assimilaria corretamente? Não seria a melhor forma. Por que não seria a forma? Não, porque você está jogando tudo de uma vez só. Aí o que o corpo não conseguir assimilar, ele vai degradar. Melhor você fracionar. Então, você tem que induzir a síntese proteica, comer proteínas de alto valor biológico, cuja fonte proteica seja de alta digestibilidade e teor elevado. Seria a melhor forma. Para quê? Para você não ter que comer muito alimento. E você deve evitar tudo aquilo que impeça que você perca de uma maneira desnecessária, ou seja, evitar os estresses metabólicos, né, desnecessários. Por que eu falo desnecessário? Porque a atividade física em si é um estresse metabólico. Bem, já que você, para induzir a síntese proteica, você tem que entrar no estresse metabólico, que é a atividade física, você tem que se recuperar dela. Então, a recuperação adequada no estresse metabólico, alimentação adequada com proteínas de alto valor biológico e fontes proteicas de alta digestibilidade, alto teor e, obviamente, lembrar de se alimentar com a quantidade necessária. Não adianta nada você fazer tudo isso e não comer proteína suficiente. Fora isso, você só tem negativo. Estresse metabólico leva à degradação proteica para gerar energia. Se você não se alimentar com a quantidade correta de proteínas, né, você não tem síntese proteica adequada, vai faltar. Se você se alimentar com proteínas de baixo valor biológico, vai faltar aminoácidos, não tem síntese proteica. Então, não adianta. Você pode comer aquela quantidade enorme de proteína ruim, proteína de baixo valor biológico,
não tem síntese proteica adequada. Então, balanço de nitrogênio negativo. Por quê? A taxa de degradação proteica vai ser maior do que a biossíntese proteína. Certo? E aí, então, o slide que resume tudo isso que eu falei. Certo? Ó, então vamos fazer o seguinte. Aula que vem eu vou continuar a matéria. Eu vou reservar os 30 minutos finais para nós continuarmos essa revisão. Ok?